Olá pessoal, oferecimento Harvos, o nosso energético oficial do estudante. A gente está aqui no meu canal para fazer uma aula de exercícios para PCDF, de informática comigo, de direito administrativo, professor Kaique Balbuena, e direitos humanos com o professor Guilherme Biasotto, meus convidados aqui do meu canal. Professores, vamos lá! Queridos, muito prazer, professor Kaique Balbuena aqui para a gente arrebentar na prova de direito administrativo da PCDF. Peguei só as questões top de linha. Por quê? Porque aí você pega o precedente, se cair alguma coisa parecido, você vai acertar e o restante da galera vai errar e você vai lá pra cima. Maneiro! Queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Professor Guilherme Biasotto, faremos questões de direitos humanos, questões atualizadas e com muita pegadinha de alto nível para exercitar da melhor forma para vocês. Cara, eu vou usar os meus dois amigos aqui como referência, né, para fazer as questões, que normalmente zero é esquerda em tecnologia da informação, mas vamos nessa, tá? Olha uma situação, pessoal, imagine, a prova da Polícia Civil do DF, ela veio com muito detalhe específico mais na área de TI, como linguagem de programação, banco de dados, e não são coisas de outro mundo não, tá? Eu vou explicar para vocês que vai ser legal, a gente vai fazer as questões de forma bem objetiva e sempre fazendo questões. Imagine, professor Guilherme Biasotto, que a primeira questão da sua prova que você vai fazer cai uma questão igual essa aqui, tá? Dá uma olhada nessa questão que fala sobre a linguagem Python, tá? 2.7, imagina a sua prova. Na linguagem Python, um comando como a igual a input, xx, tá? Provoca um prompt dispositivo de saída e a leitura de um valor que é armazenado na variável a. Certo, errado ou Glória Pires, professor? Eu marcaria uma quarta opção. Eu ia sentar, chorar, pegar um Harvus bem gelado. O que é Glória Pires? Não posso opinar, tá? Beleza, professor Kaique, como que é a sua situação nesse momento? Eu ia falar fudeu. Fudeu, cara, mas não é difícil, tá? Vamos lá, a linguagem Python, cara, é uma linguagem de programação que ela não foi pensada para desenvolvedor, nem para programador. Ela foi pensada para o usuário final. Então, uma linguagem orientada a objeto. É uma linguagem de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? Todo mundo entende. E o mais importante, a linguagem Python é uma linguagem interpretada. Ela não precisa ser instalada no computador, ela não é compilada. O professor não entende porra nenhuma, não importa. Na prova você vai marcar que é uma linguagem interpretada, alto nível, todo mundo entende, é uma linguagem orientada a objeto. Já acertou diversas questões de prova, tá? E nesse caso ele tá falando de um comando chamado de comando input e ele criou uma variável a. E eu vou explicar para vocês na prática, que isso não é difícil, tá? Como eu vou explicar isso aqui para vocês na prática? Dá uma olhada aqui, pessoal, né? Em um comando que eu vou fazer só pra gente ter uma ideia de como a gente vai associar isso para os concursos. Olha só, eu vou criar uma variável aqui, professor Guilherme, chamada de idade. Tudo bem? Idade recebe. Idade é igual a. Então eu tô programando, tá? Idade é igual a. E quando você digita a idade, você digita um número inteiro. Então você vai colocar um comando int para falar que o número é inteiro. E você, usuário final, né? Na verdade, o usuário final vai dar entrada nesse comando. Então ele vai colocar a palavra input, quer dizer o quê? Entrar, tá? Então veja bem, qual que é a frase que eu vou entrar? Digite a sua idade. Beleza? Vou até dar um espacinho aqui para ficar legal, tá? Então, até então, o comando, eu criei uma variável idade. E essa variável idade tá lá, int, número inteiro, input. Input quer dizer que o usuário final vai digitar. Digite a sua idade. Se eu digitar esse comando, já vai ter um sucesso, tá? Ele vai pedir para digitar a idade. Só que aí a gente não tem nenhuma programação. Ele só colocou e digite a sua idade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma programação aqui, tá? Você já fez aula de raciocínio lógico na vida? Eu já... Já fez aula de raciocínio lógico, Kaique? Já. Professor, demais. Professor Elias Daniel? Exatamente. Cara, olha só, né? Dilmar, feríssimas em raciocínio lógico, matemática financeira, nossos amigos lá de Campo Grande. Olha só. Galera, nesse caso, o que eu quero que você entenda? O raciocínio lógico, a matemática básica é essencial para uma linguagem de programação, tá? Por isso que é tão importante para a Polícia Civil do DF. PCDF, cara. PCDF. Para você que vai fazer PCDF, tem que ter raciocínio lógico, tem que ter estatística, tem que ter matemática, a porra toda. E claro que é informática aqui. Então eu vou digitar o comando se, que aqui a gente vai digitar em inglês, if, tá? Se idade, que é a variável que eu criei, for menor do que 30, aí eu dou os 2 pontos para fechar o if e eu vou imprimir o quê? Se for maior do que 30, eu vou imprimir print. Vou digitar a seguinte palavra, menor do que 30, né? Vamos colocar assim, ó, é novo, né? Vamos colocar aqui, ó, tá novo.
Tá novo ainda, porque a idade chega pra todo mundo, né, professor Guilherme? Tá novo. Então, olha só. Nesse caso, eu já fiz um comando. E lembrando uma coisa importante, sempre que eu quero imprimir alguma coisa na tela, se for uma frase, por exemplo, eu tenho que colocar essa frase entre aspas, tá? Por quê? Porque é uma frase, é uma palavra. Não é um número, é uma frase, é uma palavra. Então, até aqui a gente já tem um comando. Então, a gente pode executar esse comando facilmente. Então, olha só. Digite a sua idade. Então, qual que é a sua idade, professor Guilherme? Tem que falar? Pode falar. Tá, 37 anos. 37 anos, ele fudeu o nosso código, tá? Por que ele fudeu o nosso código? Porque ele é velho, cara. Ou seja, o nosso código é se a idade for maior do que 30. Então, como ele não vai achar uma resposta, ele volta, né? Ele vai voltar porque não tem comando pra isso, tá? Então, isso é legal de você entender pras provas de concurso, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer esse teste com o Kaique. Com o Kaique vai dar certo. Qual é a sua idade, Kaique? 26. 26, olha o jeito que ele fala. 26. Não. Então, olha só. Então, Peito aberto, peito aberto. Peito aberto. Então, veja bem, como o Kaique agora, pessoal, tem 26 anos, a gente consegue entender esse código. Vamos lá? Então, veja bem, digite a sua idade, 26, enter. Então, vai sair tá novo, tá? Então, a idade do Kaique atendeu. A idade é menor do que 30. Só que a gente não vai deixar o Guilherme fora desse código, não, tá? Vamos colocar aqui, ó, else. Else quer dizer o que, professor Guilherme? Outro. Outro, ou seja, se a idade for menor do que 30, print. E se não for? Se não for, a gente tem que ter um comando falso, tá? Então a gente vai colocar, se não for, eu vou imprimir o quê? Eu vou imprimir print, né? Print. Vamos colocar aqui melhor idade, pode ser assim? É melhor idade, professor? Ou a idade mais velha? Como é que funciona isso? A idade maravilhosa. É? Então vamos colocar aqui, ó. Else igual Tá acabado. a print, né? Vamos colocar aqui, já deu. Fechou? Então, olha só, agora a gente pode fazer com o professor Guilherme, olha só. Se a idade for menor do que 30, né, print novo. Se não for, já acabou. Então, vamos lá. 37, vamos colocar a idade do professor Guilherme, então saiu lá, já deu, tá? Legal? Aí, cara, eu posso, inclusive, criar um último print aqui. Esse último print não tá no if nem no else, tá? Print assim, tipo assim, ó. Aula foda de exercícios. Aqui você vai entender uma coisinha chamada de indentação, tá? Kaique, presta atenção, olha só. Concorda que esse if, nós temos o print aqui embaixo? Tem. E ele está indentado com espaço. Então quer dizer que esse print é referente a esse if. Else quer dizer que esse print aqui é referente a esse else. E esse print é referente ao código inteiro. Então, de qualquer forma, vai sair aula foda de exercício, independente de ser verdadeiro ou falso. Então, quando eu pedir para imprimir, porque tem a indentação. Então, as provas CESP perguntam se a linguagem Python tem uma indentação. O que é uma indentação? Uma organização do código, tá? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, idade do professor Guilherme, 37. Enter, tá? Já deu aula foda de exercício. Agora vamos fazer o comando aqui com a idade do professor Kaique. Idade do professor Kaique, 26. Olha só. Mesmo assim, com a idade 26 que a gente vai executar, mesmo assim, ele vai sair aula foda, tá novo, e aula foda de exercício, porque ele tá fora do laço, tudo bem? Por isso que existe a indentação. Legal? Então a questão ficou bem tranquila, vamos acertar a questãozinha aqui pra gente já dar sequência. Então olha só, né? Ele criou uma variável chamada de A. Então A, vamos lá, só um pouquinho do professor Guilherme tirar a mãozinha daqui, tá? Que aí vai dar bem certinho, olha o que ele fez aqui, fudeu a parada. A é igual a input. O que é input? Input vem a ser o entrar. Então quem vai entrar aqui com essa frase aqui, entre aspas, vai ser o usuário final. Provoca um prompt. Lembra que a gente colocou o prompt, a idade? No dispositivo de saída. Quem que é o dispositivo de saída? É o monitor. E leitura de um valor que é armazenado na variável A. Eu criei a variável, eu armazenei a variável A com o input, que é a frase que eu vou digitar. A questão tá verdadeira, cara, então não é difícil, às vezes é uma falta de um conhecimento básico que a gente vai pegando no decorrer das nossas aulas, tá? Vamos que vamos, professor Guilherme. Coisa muito linda, próxima questão, pessoal, a próxima questão de direitos humanos, tá aí, ó, questão do CESP, do SEBRASP 2020, promotor de justiça do Ministério Público Estadual do Ceará. Olha o nível, olha aqui, ó. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, a fim de se assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratado internacional, ou seja, para que o Brasil mostre no cenário internacional que ele cumpre as obrigações que ele mesmo, por livre e espontânea vontade, se comprometeu, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal poderá ser suscitado ao STF pelo Procurador-Geral da República. Pessoal, quando você analisa esses tipos de assertivas, o que você tem que tomar cuidado é o seguinte:
Você já percebeu os 2 pontos principais. Primeiro, o STF e segundo, o Procurador-Geral da República. Então são esses 2 pontos. O assunto que ele está tratando aqui é o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Ou seja, nós temos uma ação tramitando na Justiça Estadual que é interessante para o governo brasileiro que essa ação tramite e seja julgada pela Justiça Federal porque está tratando sobre um tratado internacional de direitos humanos. Está tratando de um assunto importantíssimo para o nosso país. Aí, o que você tem que observar é o seguinte. Primeiro, quem é o legitimado para requerer é para suscitar esse deslocamento de competência para a Justiça Federal. Será que é o Procurador da República? Sim, é o Procurador da República. Aliás, a Constituição Federal só traz como único legitimado o Procurador-Geral da República. Existem algumas propostas de emenda à Constituição para incluir outros legitimados, mas por enquanto o que nós temos é tão somente o PGR. O outro ponto que tem que ser analisado é: será que é o STF o órgão competente para analisar esse pedido de deslocamento de competência para a Justiça Federal? Aí é o que tem que ser analisado. É o STF o órgão competente? Não, não é o STF. O órgão competente para analisar o pedido de deslocamento de competência para a Justiça Federal é o STJ. E onde isso está previsto na Constituição, Guilherme? Olha aqui, ó, artigo 109. O artigo 109 da Constituição, ele está dentro do capítulo sobre os tribunais regionais federais, dentro do Poder Judiciário. E o artigo 109, ele lista para a gente quais são as competências dos juízes federais, que compõem os tribunais regionais federais. E lá no parágrafo 5º, da Constituição Federal, você tem lá essa possibilidade de suscitar, de requerer o deslocamento de competência para a Justiça Federal para cumprir tratados internacionais de direitos humanos. E lá você observa essas 2 figuras. O legitimado para requerer, que é tão somente o PGR, e o órgão o qual analisará esse pedido, que é tão somente o STJ. Portanto, essa questão ela está errada, porque o órgão competente para analisar esse pedido não é o STF, mas sim o STJ. Show de bola? Próxima questão, professor Kaique Balbuena. Cara do céu, pro cara colocar certo achando que é o STF é muito fácil, né? Mole. Ainda mais tratado de direitos humanos, Constituição, bababá. Foda. Olha só, gente, vamos fazer uma questãozinha do CESP, né, 2015, de advogado da União, questão top de linha também, né? Fala sobre responsabilidade civil do Estado. A gente também chama de responsabilidade extracontratual, tá? E quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, a gente já tem que se reputar imediatamente ao parágrafo 6º do artigo 37, tá, da Constituição. O artigo 37 está dentro do capítulo de administração pública. É importantíssimo para o direito administrativo, do artigo 37 ao 41, porque trata de administração pública, é a base do direito administrativo dentro da Constituição. Lá fala sobre servidor público, fala sobre remuneração, fala sobre teto remuneratório, fala sobre tudo que a gente conversa também em direito administrativo, tá? E no artigo 37, parágrafo 6º, fala sobre a responsabilidade civil do Estado. Mas por que essa questão é difícil? Porque ela trata justamente da exceção da exceção. Presta atenção aqui, qualquer pessoa sabe, né, ou deveria saber, qualquer professor sabe a responsabilidade civil do Estado, a regra, né? Regra, professor Biasotto, a responsabilidade civil do Estado é o quê? Objetiva. Qualquer um sabe mesmo, né? Então, a responsabilidade... Não sei não. A responsabilidade é objetiva, né? Ou seja, quer dizer que a responsabilidade civil do Estado, em regra, independe de dolo ou culpa. Então você não precisa comprovar dolo, você não precisa comprovar culpa para você responsabilizar o Estado. Basta o fato do Estado, né, o dano causado e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. Só isso. Mas aí quando a gente fala da responsabilidade do Estado por omissão, aí a conversa muda. Aí a gente fala em responsabilidade subjetiva do Estado. Nesse caso, a gente vai depender sim da comprovação de dolo ou culpa. Beleza? No entanto, todavia, não obstante, né, quando a gente fala de responsabilidade por omissão,
Em alguns casos, o STJ, o Supremo Tribunal Federal e também os doutrinadores de direito administrativo admitem sim a responsabilidade objetiva do Estado. É quando o Estado ele atua como agente garantidor, tá? Por exemplo, o exemplo clássico, tanto em questão de prova como na doutrina, é no caso de escolas públicas, né? E também no caso de penitenciárias. Então, meu querido, se o amiguinho tem 2 aluninhos maravilhosos, muito bonzinhos, né? Criança verdadeira. Afastadinha de Deus. Sim. Aí eles estão brincando de quê? De sarabatana. Já brincou de sarabatana? Canudinho. Pega o papel, bota na boca e vê no cu. Né. Aí ele vai lá e ó, pau no olho do cara. O Ace Aventura brincou no Ace Aventura na África, lembra? O cara lá pendurado. Aí o cara vai lá, né? O abençoado é um anjo, cara. Isso. Colocou a bolinha bem cuspida, né? E aí jogou pau no olho, cegou o guri. Aí o que acontece? Nesse caso a gente tem uma responsabilidade civil do Estado objetiva, né? Por quê? Porque aquelas crianças ali, elas estão sob a tutela do Estado, tá? Então, nesse caso em que o Estado atua como agente garantidor, mesmo que por omissão, a responsabilidade do Estado é sim objetiva. Então, como que a gente vai raciocinar isso? Responsabilidade do Estado pelos atos comissivos, a regra é responsabilidade objetiva, independe de dolo ou culpa, tá? Por omissão, a regra é a responsabilidade subjetiva, mas quando a administração pública atua como agente garantidor, nesse caso a responsabilidade, embora seja por omissão, vai ser sim objetiva também. 2 exemplos principais que você precisa saber, porque cai em prova, né? Na escola e também na penitenciária. Inclusive a gente tem o STF já se posicionando expressamente, já caiu no CESP também, que quando acontece um suicídio de algum detento dentro do presídio, a gente tem a responsabilidade civil do Estado, mesmo que tenha sido por omissão, tá? Então aqui a questão, conforme jurisprudência pacificada no STJ, em caso de conduta omissiva, a responsabilidade do Estado enseja a presença da culpa, consistente no descumprimento do dever de impedir o evento danoso. Então, por que essa questão está errada, né? Muita gente marcou certo, inclusive o CESP, e depois modificou o gabarito e justificou que na jurisprudência do STJ existe sim o entendimento de exceções à responsabilidade por omissão subjetiva. Ou seja, o STJ entende que a administração pública, na responsabilidade por omissão, em alguns casos, vai ser responsabilizado objetivamente. Então, quando ele fala conforme a jurisprudência pacificada do STJ, em todos os casos vai ter que ensejar a presença da culpa, isso está muito errado, justamente porque em algumas situações o Estado vai ser garantidor e nesses casos a responsabilidade do Estado, mesmo que seja por omissão, vai ser objetiva. Fechou? Questão errada. Show de bola. Show de bola, cara. Kaique, olha só, imagine que se você chegar no dia da sua prova e tem essa questãozinha, cara, o que vai acontecer contigo, meu menino? Aqui é búzio, né? Joga búzio. Vai na sorte do Senhor, né, cara? Meu Deus Valéria do céu. Valéria de Xangô. Mas olha só, segura galera, na mão de Deus. Segura e vai. Galera, mas olha só, para informática, cara, essa questão ela não é difícil. Talvez seja uma falta de conhecimento. E é isso que a gente faz nas aulas. Trabalha com teoria, questões até entrar na sua cabeça, tá? Mas veja bem, olha só. Cara, existe um comando, né? O sistema operacional ele pode ser utilizado tanto através de uma interface gráfica como através de uma interface não gráfica. Eu sou da época, professor Guilherme, da interface não gráfica. Esse ambiente aqui, professor Guilherme, tá? Ele é amigável para você? Ah, eu lembro disso. Lembra? Como é que chamava isso? MS-DOS. MS-DOS, cara, sistema operacional. E aqui no MS-DOS existe sistema operacional através de uma interface não gráfica, então questões de prova. O sistema operacional pode ser utilizado através da interface gráfica ou através da interface não gráfica. Isso é chamado de shell. E shell significa o quê? Interface. É uma concha para fazer uma comunicação entre o usuário e o próprio computador. Só que veja bem, tá? Nesse caso existe um comando clássico aqui chamado de ping. Deixa eu só maximizar aqui. Não, é isso, professor. É que aí fica difícil do candidato. Mas veja bem, tá? Então tá? Legal. Aqui nós temos um comando chamado de ping. Não se mete não, professor, tá bom? Existe um comando chamado de ping. E o ping vai testar computadores. Por exemplo, eu vou colocar aqui, Kaique, ó. Ping www.professor, né? deodatoneto.com.br. Se eu digitar esse comando aqui, Kaique, eu vou testar onde o servidor do Deodato Neto tá.
do site do professor Donato Neto. Aí ele vai mostrar o endereço IP do servidor, qual é a comunicação, é um teste, cara. E esse é o comando ping, ele testa qualquer computador no mundo na internet, qual que é a quantidade de comunicação, se houve algum tipo de perda. Então, quando você está acessando algum site e está fora do ar, a primeira coisa, faz um ping para ver se o site está funcionando, para ver se o site tem uma comunicação com o seu computador, tá? Beleza? Só que nesse caso, esse comando ping, tá? Nada tem a ver com essa questão aqui. Beleza? Já tá errado o comando ping, tá? Aqui é um outro comando, né, professor Guilherme? Né? Pronuncia isso aqui pra mim. Trace route. Trace route. Traçar uma rota. Uma rota, cara. Trace route. Trace route, tá? Rota é route. Então, olha só. Nesse caso, esse comando aqui, cara, que deveria estar aqui é traçar uma rota. Sabe por quê? Olha só. Tá. Ele falou que nós temos a execução do ping desta máquina aqui. Essa máquina tá bem aqui, ó. 200.2.3.3. E ele quer traçar a rota que realiza 3 hopes. A palavra hopes fudeu, cara. E normalmente uma questão, nossa, muito difícil, não é? Eu avalio uma questão difícil, é aquela que você estuda, revisa, faz 1000 questões sobre o assunto, pega a ideia, chega na prova e complica. Isso é uma questão difícil. Agora, uma questão que não é difícil, talvez seja difícil para você por falta de conhecimento. Essa questão não é difícil, porque o computador sai daqui e ele quer chegar, né, no computador 130.82. Tá aqui, ó, tá? Ele quer chegar nessa máquina. E ele tá falando que se eu executar o comando, não é o comando ping não traça a rota, teria que ser outro comando, já tá errado o comando ping, mas mesmo que fosse o comando de traçar a rota, para sair dessa máquina e chegar à máquina, quantos hopes teria? O que é um hope? Hope é um salto, tá? A cada vez que ele passa por um dispositivo, ele vai fazer um hope a cada dispositivo, tá? Salto, que na verdade traduzindo seria o quê? Né? Seria um hope na língua portuguesa, salto, que a gente chama de jumpers também. Jumper também. Boa, então vamos lá, tá? Então olha só, se tá saindo daqui para chegar aqui, vamos analisar? Então olha só, saiu daqui e passou por esse primeiro dispositivo. Se passou primeiro, eu tenho um hope, tudo bem? Okay. Tranquilo? Aí ele sai daqui e vai passar pelo segundo dispositivo. Quantos hopes agora? 2. Aí ele vem, subiu, pá. Chegou aqui, nós temos quantos hopes? 3 hopes. Aí ele ia chegar até aqui, ó, porque o dispositivo de destino é esse. E aqui nós temos um quarto hope, tá? Então ali no mínimo 4 hopes, 4 saltos até chegar no destino. Cara, mas não é uma questão difícil. Mas a gente tem que analisar detalhes, saber endereço IP. E na nossa aula de redes a gente vê bem esses detalhes. Mas relaxa, de tanto fazer questões, de tanto revisar a ideia, você vai conseguir atingir esse objetivo, porque não é difícil. Talvez venha a ser uma falta de conhecimento. E essa questão me tira o sono, cara, porque sempre alguém me manda essa mensagem perguntando essa dúvida e eu sempre explico, tá? Vamos lá, Caicão. Porra, questãozinha safada, hein? Senhor Biasotto. Não, porque, pô, tem que entender ping, tem que entender trace route, tem que entender hope. Não, mas não é difícil não, galera, né? Eu tenho que identificar ali que aquele servidor ali é cada dispositivo que ele passa é um hope, Mas tá? o negócio, cara, é que o CESP, ele repete as questões. Então pode vir uma questão no mesmo nível ali, com uma imagenzinha e perguntando de hope de novo. É verdade. Pra gente que mexe com isso, a questão básica. Mas pra quem nunca viu, seria impossível. Por isso que você tem que fazer a preparação com base em provas anteriores. Então, o que a gente faz aqui, o Kaique, eu e o Biasotto? Kaique, Biasotto e eu, tá? Nós trabalhamos da seguinte forma: teoria básica, questões. Teoria básica, questões. Não existe uma aula sem exemplos. E qual que é o melhor exemplo da teoria? Uma questão. Vamos a ela, CESP, Sebrasp 2019 PRF. Dá uma olhada lá, olha aqui. O curso da PRF tá para sair para você que vai fazer PCDF, hein, cara? Exatamente. Então olha aqui, olha a assertiva. A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Se liga, Guilherme, questão ridícula, ela tá errada. Calma, segura, trabalha a tua ansiedade, segura a tua onda. Preste atenção, por quê? O Sebrasp é craque em fazer isso. Ele é craque em demonstrar, em colocar assertivas incompletas. E existem assertivas incompletas que estão certas e existem assertivas incompletas que estão erradas. Guilherme, meu Deus do céu, quando que eu vou saber que aquela incompleta está certa e quando que eu vou saber que aquela incompleta está errada? Primeiro, exercitando. Segundo, utilizando tendo alguma experiência, algum cacuete de prova, principalmente com relação a palavras restritivas.
Nós sabemos que lá no artigo 5º, parágrafo 3º, a Constituição Federal, ela vai nos dizer como que será o status hierárquico de algum tratado de direito humano. Muito cuidado. Tratado internacional nada mais é do que uma transação, uma negociação envolvendo mais de 2 países ao mesmo tempo. Toda e qualquer negociação envolvendo 2 países, então é um acordo. Toda e qualquer negociação envolvendo mais de 2 países, aí já chamamos de tratados. E existem tratados de vários assuntos e existem tratados de direitos humanos. Por que que o Tratado de Direito Humano tem uma importância ímpar para a Constituição Federal? Porque lá no artigo 1º da Constituição, ele lista como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana, ou seja, o direito humano. Então, o assunto direito humano é muito importante para o nosso país, porque é a base, porque é o pilar, porque é o fundamento. E quando você viola, quando você ameaça qualquer pilar, qualquer fundamento do país, o nosso país deixa de existir. Então, o que tem que ficar claro para vocês é o status hierárquico de um tratado de direito humano, listado no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele diz o seguinte, olha, para que um tratado internacional de direito humano ele entre no nosso país como uma norma constitucional, então ele tem que ser aprovado através de um quórum especialíssimo. Que quórum é esse? 3/5 em 2 turnos em ambas as casas do Congresso Nacional. Aí, desses 3 requisitos, nessa assertiva ele apenas nos listou 2 deles. Em momento algum, se você observar, ele não fala aqui dos 2 turnos. Aí que vem a pergunta, Guilherme, essa questão está errada? Não, essa questão não está errada. Essa questão, ela está corretíssima. Por que que ela está correta, pessoal? Porque em momento algum, ele utiliza na assertiva palavras restritivas. Se ele colocasse assim, ó, a hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação apenas por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Estaria errada a assertiva porque ele utilizou uma palavra restritiva, apenas, só, somente, exclusivamente. Aí, quando eu utilizo palavra restritiva, então eu tenho que falar tudo. Se eu não utilizar a palavra restritiva, não preciso necessariamente falar tudo. Um exemplo muito prático é o seguinte, Ayrton Senna era homem. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo. Professor Kaique Balbuena. Certo. Tá certo? Ah, Guilherme, ninguém sabe se ele era homoafetivo. Para com isso, tá? Porque em momento algum eu estou afirmando a orientação sexual do Ayrton Senna. Estou falando do gênero. E só existem 2 gêneros fisiológicos, biológicos no mundo, que é o gênero masculino e o gênero feminino e ponto final. Eu não sou obrigado a falar que o Ayrton Senna era homem, piloto de automobilismo da Fórmula 1, tricampeão mundial, herói do Brasil. Não preciso. Não preciso. Então, muito cuidado com isso. Desde que eu não utilize palavras restritivas, então mesmo incompleta, a assertiva estará correta, como aconteceu nessa questão. Fechou? Professor Kaique Balbuena, próxima. Bora. Olha só essa questãozinha, cara, a galera... Essa é a típica questão que o professor Deodato falou, que é uma questão fácil, né? Mas acabou ensejando muitos erros. E por quê? Porque faltou um conhecimento, né? Um conhecimento simples. Mas eu jamais posso falar que essa questão é difícil, porque não é. É uma questão fácil, só dependeu de um conhecimento a mais do aluno. Então vou aproveitar a sua frase aí, que só vamos responder aqui a diferença entre dados, conhecimento, né? E... Opa, isso é bom, hein? Isso é bom de prova. Vamos colocar dados, informação e conhecimento. O Kaique falou uma coisa legal, galera. Por exemplo, dados é matéria-prima, tá? A sua prova são dados. E informação, né, vem a ser os dados trabalhados. E o conhecimento, igual o Kaique falou, é o que fazer quando trabalha informação. Porque às vezes você tem a informação aqui, mas falta o que, Kaique? O determinado o quê? Conhecimento. Isso é maneiro de prova, tá? Desculpa, Kaique, rebenta aí. Show de bola. Tá, não atrapalha mais, tá bom? Então, galera, mas isso é muito verdade, cara. O que tá falando é muito válido, porque realmente essa questão aqui ensejou um número grande de erros, mas uma questão fácil que trouxe um conhecimento novo. Presta atenção, é um precedente de prova do CESP de 2014. Pode ser que ele cobre de novo? Ah, certeza. Pode ser não. Ele vai cobrar de novo isso aqui, tá? Então a galera que ficou reclamando, que ficou chorando lá em relação a essa questão,
não vai conseguir acertar. Você pega esse conhecimento, esse precedente que está aqui na sua cara e você leva para sua prova e você acerta e a galera erra. Esse que é o ponto de fazer questões. É importante, será? Meu Deus do céu, é primordial. Então vamos lá para ver o que é esse conhecimento que eu estou falando que é diferente. E a questão é boa, hein? Olha só. As entidades da administração pública indireta, quem são as entidades da administração pública indireta? Autarquias, fundações públicas de direito público ou de direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essa galera tem capacidade de autoadministração. Pô, isso é verdade, tá? Isso aqui tá correto. Ou seja, podem definir regras para se organizarem. Cara, aqui a questão cagou no pau e errou tudo. Né? Por quê? Porque a ideia de autoadministração não é a ideia de definir regras para se organizar. Isso corresponde à auto-organização. E isso, meu amigo, as entidades da administração indireta não têm. Tá? Por quê? Porque, embora ela realmente tenha independência, na verdade ele não tenha subordinação com os entes da administração direta, né? Então eles têm autoadministração, eles não têm competência para criar regras para se auto-organizar, porque quem faz isso é a própria lei que instituiu aquele ente. A gente sabe que no artigo 37, o artigo 37 mais uma vez aqui, perfeito, cai pouco, né? O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, ele fala que para você criar uma entidade da administração indireta, lei específica vai criar a autarquia, ou seja, você não precisa de nenhum outro ato, a autarquia, e lei específica também cria a fundação pública de direito público. Só a publicação da lei é suficiente para criar aquela entidade. Agora, se for uma fundação pública de direito privado, se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, a lei específica autoriza a criação e a gente vai depender de um outro ato da seara privada, tá? O registro, o registro no respectivo registro, tá lá do Código Civil realmente, para você criar a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. A grande questão é, meu querido, quem organiza, quem define as áreas de atuação, quem define a forma de atuação daquela entidade da administração indireta, não é ela não tem como fazer isso. Quem define é a própria lei que instituiu, porque a gente tem as entidades da administração direta, União, Estados, DF, municípios e os seus órgãos, tá? Essa é a galera, ele vai decidir, pô, eu vou criar uma entidade da administração indireta, então vai vir uma lei autorizando e você cria. Então essa lei que veio autorizando, ou essa lei que criou essa entidade, vai definir as finalidades daquela entidade. Então por isso que existe justamente o controle de finalidade da administração direta com a administração indireta, que é um controle de finalidade, um controle de legalidade, um controle ministerial, tá? O ponto principal que você precisa levar para a sua prova, tá? Que essa questão trouxe de precedente pra gente, é que as entidades da administração indireta não têm capacidade de auto-organização. E por quê? Porque as entidades da administração, quem dá a organização para essas entidades é justamente a lei que autorizou ou que criou aquela entidade. Mas não esqueça que essas mesmas entidades, ela tem sim capacidade de auto-administração. O que ela não tem é capacidade de auto-organização. Leva isso para sua prova, que se você acertar, meu querido, você vai lá para cima. Posso dar aqui complementar uma informação para eles? Que é o seguinte, que o professor Kaique falou, que vai depender do registro. Porque a lei autoriza a criação, mas vai depender do registro no local competente. E isso está previsto no Código Civil, já posso adiantar para vocês. Se for uma pessoa jurídica simples, ou seja, que não tenha finalidade lucrativa, o registro vai ser perante o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, chamado de RCPJ. Porém, se a pessoa jurídica tiver a finalidade lucrativa, sendo uma sociedade empresária, então o Código Civil exige o registro perante uma junta comercial de cada estado. Coisa linda, né? Cara, mas não esqueça que as entidades da administração indireta não podem ter finalidade lucrativa, tá? Sempre o interesse público. Cara, o Kaique falou uma coisa interessante, né, cara? Você já sabe, você já fez uma questão e você erra a questão e fica batendo, e agora? Caralho, você tá há meses anos à prova, talvez você tá há anos à prova, já sabe o que vai cair, caralho, tá? Só que tem gente, cara, pô, saiu o edital e agora? Você deveria ter estudado antes. Sim. Por exemplo, você vai estudar pra Polícia Federal, que vai ser daqui a um ano. Exemplo, Guilherme, vai cair português? Vai cair penal? Vai cair informática? Vai cair estatística? Vai. Você já sabe, caralho. Então por que tá viajando, tá? Tem que estudar. Mas o meu coach falou que quando eu acordo de manhã olho pro sol, toma no cu, tá? Você tem que estudar, revisar a ideia. E não tem coach que vai te ajudar nesse momento. É o conteúdo e fazer questões. Porque quando você tem uma base, cara, a melhor forma de estudar é a questão. Por quê? Porque é o melhor exemplo, conforme a gente já falou, tá? Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês, que até o Kaique, né, e o Guilherme vão entender, tá? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que é uma rede, né?
palavra, o problema é a palavra até. Até é uma coisa, porra, abrangente, né? Esquisito, né? Olha só, LAN, o que é uma rede LAN? Rede LAN é uma rede local, cara, e uma rede LAN tem uma certa limitação geográfica. Por exemplo, tá? Aqui nessa sala eu tenho uma rede LAN. Por exemplo, você tem rede Wi-Fi na sua casa, Guilherme? Tenho. É uma rede Wi-Fi? É. É uma rede local? É. Beleza? Então eu posso afirmar que o Guilherme tem uma rede local LAN. Sim, uma rede Wi-Fi é uma rede local. Só que, cara, existem casos que um prédio só não dá conta. Aí eu tenho que interligar o segundo prédio. E esse segundo prédio, a rede LAN saiu do local. Aí eu tenho uma rede do tipo o quê? Metropolitana. Vamos dar um exemplo clássico de metropolitana. Campus de universidade. A UNB aqui em Brasília. São vários prédios interligados. Aqui é uma rede MAN metropolitana que pode atingir até uma metrópole inteira. Qual a diferença entre metrópole e estado, professor Guilherme? A metrópole é menor do que o estado. Então, por exemplo, uma rede MAN pode abranger o estado? Não. Não, por quê? Porque, por exemplo, o estado de São Paulo são cidades distantes. Então não pode ser uma rede MAN. Se eu tenho mais cidades distantes, aí tem que ser uma rede do tipo o quê? WAN. E o que é uma rede WAN? É uma rede sem limitação geográfica. Então, quando você pega esses conceitos aqui, ó, as provas de concurso, elas começam a ficar assim, tipo, retardadas, né? Olhou pra questão, você acerta. Teve várias questões sobre esse assunto, milhares de questões. E essa aqui, quem vai corrigir vai ser o Kaique, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, na prova de agente da Polícia Federal, Kaique, tá? Dá uma olhada nessa questão, vê se ela tem um sentido muito grande pra você agora, que acabou de ver a teoria. Tá? Por isso a importância de fazer o quê? Questões. Dá uma olhada na questão 39. Quem vai explicar essa questão pra gente é o Kaique com base na teoria que ele acabou de ver. Vamos lá, Kaique. Questão 39, julga verdadeiro ou falso. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizados para interligar cidades distantes, a rede MAN não utiliza tecnologia de transmissão sem fio. Isso aqui você não viu ainda, beleza. Mas até aqui você já consegue julgar. Sim. Embora amplas sejam utilizados para interligar cidades. Isso aqui tá certo. Até aqui tá certo. Aqui tá certo? Olha só. As redes MANs interligam cidades distantes, cidades distantes. Seria o WAN. Aí teria que ser uma rede o quê? O WAN, porque cidades distantes seria um estado. Por exemplo, o estado inteiro, né? Aí nós temos o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, a rede MAN não dá conta. Aí teria que ser uma rede o quê? WAN. Então, olha só. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizados para interligar cidades distantes, as redes MANs não são utilizadas para interligar cidades distantes. Cidades distantes tem que ser uma rede WAN, que é uma rede sem limitação geográfica. Exemplo, quem seria? A internet. Pegou a ideia? Mas você já colocou pra fazer uma pegadinha. Claro, essa é a ideia, cara. É porque se é metropolitana, são cidades próximas. É isso. Agora, se for cidade distante, aí já não dá pra ser. Aí tem que ser uma rede WAN. Como você é inteligente. Que isso? Isso aqui é muita informática, meu irmão. Assiste minhas aulas. Eu sou retardado em informar, mas retardado. Mas vamos lá, galera, volta pra cá. Então, olha só. Agora uma pergunta pra vocês. Cara, hoje, né, a globalização, ela se deu mais no mundo da internet. Se a gente falar, por exemplo, em globalização, veio desde as grandes navegações, né? Só que a internet automatizou a globalização. Por quê? Porque a informação tá aí, né? Se acontece alguma coisa, lembra daquela explosão que teve naquela cidade quando aconteceu a explosão esse dia? Explosão lá na... Istambul. Cara, no mesmo segundo a gente tava sabendo. Pô, em 2012... Não, perdão, Beirute, verdade. Em 2012, galera, eu via o segundo avião pegar na Torre Gêmeas ao vivo, cara. Eu lembro também. Olha que loucura. Então a informação, ela tá de uma forma muito rápida, então a globalização é muito séria. Então veja bem, eu tenho uma empresa que está em um país, tá? E eu quero fazer uma comunicação com a minha mesma empresa, uma filial que está em outro país. Então nesse caso, a gente tem uma certa, né, preocupação. Como interligar uma empresa a outra? O que eu posso fazer? Eu posso ter uma rede WAN. Eu posso pegar um cabo que saia, né, de um país, daquele prédio, e vai até outro prédio de outro país. Só que o foda, Guilherme, seria custear isso. Beleza? Imagine uma empresa custear um cabo interligando um país pro outro. É possível? É possível. O Google tem isso, né? O Facebook tem isso. E se a gente parar para pensar, a internet é uma rede física. Os computadores, né, são interligados, as funções são interligadas através de cabo. Olha o exemplo clássico aqui que a gente faz nas aulas e normalmente o candidato erra. Eu vou fazer uma questão para você agora, professor Guilherme. Estados Unidos está aqui, né? Eu posso afirmar que os Estados Unidos controla a internet? Não, a internet é pública, né? A internet é uma rede pública. Então tem um cabo que sai de lá e vem até o Brasil, tá? E esse cabo que vem até o Brasil, vem até a mãe da internet no Brasil. Como é que chama a mãe da internet no Brasil? Embratel. E esse cabo, cara, ele vem por onde, professor Guilherme?
Vem pro oceano Pelo embaixo. oceano, né? E esse cabo, ele é resistência à água? Demais. Esse cabo é melhor que aquele cabo azul, aquele cabo de par trançado que a gente conhece bem do dia a dia aí das nossas redes? Com certeza. Imagina a pressão, Esse cabo né? sofre interferência elétrica? Não. Ele é foda, cara. Esse cabo é fodarástico. Então isso contempla a famosa espinha dorsal da internet, chamada de backbone, tá? Pensando nisso, professor Guilherme, eu vou colocar uma questão aqui pra você que eu sempre faço nas minhas aulas. Questão CESP, provinha da FUB, questão 49, tá? Peraí. Que cabo é esse aí que interliga os Estados Unidos com o Brasil? Não, vamos lá. Olha só, a gente acabou de ver tudo isso, professor Guilherme. Não dá de bobo não, tá? Tá, mas dá não uma tem- olhada aqui nessa questão 49 Ah. e julga pra gente esse item como verdadeiro ou falso. É você que vai explicar isso pra galera. Vamos lá, olha só. O cabo coaxial, meio físico de comunicação, é resistente à água e a outras substâncias corrosivas. Apresenta largura de banda muito maior que um par trançado. Realiza conexões entre pontos a quilômetros de distância e é imune a ruídos elétricos. Nós acabamos de ver isso, mano, velho. Certo ou errado, professor Guilherme? Tá certo, né? Tá errado, professor Guilherme, cara, porque esse cabo aqui, cara, é foda essa questão. Porque esse cabo Errou aqui tá o cabo, errado, errou o cabo. Pô. Esse cabo aqui... É questão. Ai. Esse cabo aqui é o cabo de fibra ótica, cara. O cabo coaxial é o cabo da NET. E aquele cabo é o da branco, NET é o branco. é o branco. Aquele cabo da NET, o cabo não, né? Aquele revestimento branco. Mas Entendi. aquele cabo sofre interferência elétrica? Sofre. Sofre. Aquele cabo, por exemplo, pega o cabo da NET e coloca no oceano. Fudeu, tá? Então esse cabo não é o cabo coaxial, é o cabo de fibra ótica e a gente pega isso legal. Mas veja bem, olha só. Investir para fazer uma comunicação entre uma filial que está em um país e outro prédio em outro país seria uma coisa muito inviável, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a internet. Já tem uma solução para isso. Existe uma coisa chamada de VPN. E o que significa VPN? Rede virtual privada. A VPN permite que pessoas, né, que computadores utilizam a internet, que é uma rede pública, com um ótimo nível de segurança. Então, qual que é a função dessa VPN? Criar um túnel dentro da internet. Então, essa VPN é uma rede tunelada, encapsulada, criptografada. Por exemplo, teletrabalho. Hoje Boa. eu tô em casa, eu posso trabalhar, né, da minha casa, acessando o banco de dados da empresa, independentemente da distância física da empresa? Posso, Tranquilamente. porque eu tenho VPN para isso, entre outros recursos. Então a VPN também permite, sabe o quê? Acesso remoto. Tô em casa e vou acessar remotamente o computador da empresa. Sim. Professor Guilherme, qual a diferença entre teletrabalho e home office? Isso é muita diferença, rapaz. Olha só. Teletrabalho. Teletrabalho e home office são espécies de um gênero chamado trabalho à distância ou trabalho remoto. São inúmeras as diferenças, mas duas principais é que o teletrabalho está regulamentado na CLT a partir do artigo 75A e o home office não tem regulamentação na legislação brasileira. E a segunda e última diferença, que impacta diretamente nas empresas, é que o teletrabalho ele não tem o controle de jornada. Já o home office, o controle de horário de trabalho, o controle da jornada do colaborador é obrigatório. Beleza, então deixa eu perguntar para vocês. Seria mais vantajoso, mais econômico uma empresa investir em cabos para interligar todas as suas filiais ou usar um recurso da internet com um ótimo nível de segurança? Claro, usar um recurso da internet. Então dá uma olhada aqui na questão. As VPNs, rede virtual privada, utilizam infraestrutura, né, existente na internet, para um túnel, que são muito mais econômicas do que as redes de longa distância, a rede WAN. Verdadeira questão, é fácil de entender. Claro que para fazer acesso remoto, por exemplo, estou em casa e vou acessar remotamente a empresa, eu preciso de protocolos, a gente aprende nas aulas. Tá. E tem dois protocolos clássicos em prova, olha só, o protocolo Telnet e o protocolo SSH. Diferença clássica, o Kaique vai responder uma questão, tá? Agora ele vai acertar. Kaique, Telnet é um protocolo que a gente aprende nas aulas que permite acesso remoto não seguro, não tem criptografia. E o SSH tem criptografia? Esse tem. E esse S quer dizer o quê? Segurança. Então veja bem, o acesso remoto pode ser seguro ou não seguro. O Telnet não tem segurança e o SSH é seguro. Então dá uma olhada nessa questão aqui, Kaique. Foi a prova do DPU, cara, né? Que caiu em informática, normalmente o candidato, né, erra na prova. Eu vou colocar pra você e você vai explicar pra galera, tá? Mesmo sem entender porra nenhuma, eu tenho grande esperança do Kaique acertar a questão. O TeamViewer é o quê, Luizão? Isso, o TeamView, cara, é um programa que permite acesso remoto. Pode ser o Telnet ou o SSH, depende da comunicação, depende da função, entendi, tá? entendi. Vamos lá. Qual que é? 43. Eu vou acertar. Vamos lá. Vamos lá. Os protocolos de comunicação SSH e Telnet garantem comunicação segura
Tá errado já. Teu net não é seguro. Aleluia! Então olha só, galera. Sou besta não, viu? Então o SSH é seguro e o teu net não é seguro, tá? Então, galerinha, vamos nessa, vamos lá. Professor Kaique continuando aqui na pegada com a próxima... professor Guilherme, aí, a próxima questão. Tá? Vamos nessa, olha só, meus amores, se liga nessa questão também do Sebrasp 2019, também da Polícia Rodoviária Federal, questão top, tá? Conforme a maneira como são internalizados os tratados internacionais sobre direitos humanos, aquilo que eu expliquei na questão anterior, tratados internacionais, eles podem ser de vários assuntos, tá? Mas aqui o que importa para a Constituição, o que importa para o nosso Brasil, para o nosso país, para o Brasil, é o Tratado de Direito Humano, o que tem mais importância constitucional. Podem receber status normativo, hierárquico, constitucional ou legal. Calma, preste atenção. Olha aqui, ó. Se liga aqui na gente, preste atenção aqui. Quando o presidente da República, ele ratifica, assina um tratado internacional, por si só, não cria obrigação do Brasil de cumprir o assunto constante naquele tratado aqui dentro, internamente. Para que exista uma obrigação do Brasil cumprir aquele assunto internamente, aí o Congresso Nacional ele vai ter que aprovar o que o presidente da República fez. O presidente da República sozinho ele não consegue criar a obrigação aqui dentro do Brasil. O Congresso Nacional ele tem que ratificar. E aí eu vou tirar essa dúvida com o professor Kaique Balbuena, fera em direito administrativo. Essa aprovação pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo para internalizar, para criar a obrigação dentro do Brasil desse assunto de tratado internacional. Seria um ato administrativo composto ou complexo? Quando vai entrar? Para entrar, o presidente ratifica e o Congresso Nacional tem que autorizar. Ato administrativo composto. Um ato é principal e o outro é acessório. Essa é a ideia para diferenciar um do outro. Show de bola. Eu sempre confundo essa merda, por isso que eu fiz a questão de perguntar ao professor Kaique Balbuena aqui sobre esse ponto. E aqui, qual a importância disso? A importância disso é o seguinte, bom, o que ele está dizendo é um tratado internacional de direito humano internalizado, ou seja, se transformando numa norma aqui dentro do nosso país, através da aprovação pelo Congresso Nacional. Aí vocês viram na questão passada que o Congresso Nacional ele pode aprovar esse Tratado Internacional de Direito Humano através de um quórum especial, por 3/5 nas duas casas em 2 turnos. Aí ele vai ser internalizado aqui no Brasil pelo status constitucional. Só que o Congresso Nacional também pode aprovar esse Tratado Internacional de Direito Humano através de um outro quórum, que não seja um quórum especial. Aí é que vem a pergunta: se o Congresso Nacional aprovar esse Tratado Internacional de Direitos Humanos através de um quórum que não seja o quórum especial, como que esse tratado será internalizado aqui no Brasil? E aí, professor Deodato Neto, você tem que prestar atenção aqui, senão eu vou me ver a mão na cara aqui. Aí é o seguinte, é a escola do direito. Existem várias escolas do direito e quando você cursa o curso superior de direito, você aprende isso. E a escola adotada pela nossa legislação, pelo nosso país, é a escola positivista. Não quer dizer que em momento algum ele utilize outra escola, não. Mas a escola de regra utilizada no Brasil é a escola positivista do direito, criada tendo como um dos criadores Hans Kelsen, né? Que é a escola kelseniana, que nego chama. E o que é a escola positivista do direito? O direito é aquilo que está escrito. Se não tiver escrito, não é direito. Foda-se, tá? Já diferentemente, professor Kaique Balbuena, da escola justnaturalista. Para o justnaturalista, o direito é inato, é o costume, ó, tá? Todo mundo sabe é o caralho. Para o Kelsen, para saber, tem que estar escrito. Isso é inato. Isso é inato dentro da nossa sociedade. Isso tem alguma coisa a ver com o princípio da legalidade, não? Isso tem tudo a ver com o princípio da legalidade, mas sim. Professor... É porque eu sempre procuro fazer aquelas coisas que a lei não proíbe. Mas é o seguinte, a questão das escolas é, essa legalidade ela tem que estar positivada ou ela basta ser de conhecimento geral? Positivada. Aí é que entra as escolas do direito. Então isso é inato na nossa sociedade. Vou dar um exemplo prático. Professor Deodato Neto, a época da sua escola, a época da infância e da juventude, o professor, como aluno, sentava no fundão, no meio ou na frente? Cara, sempre fui o cara do fundão. Sempre fui o cara do fundão. Sempre. E você tinha sua carteira própria, a carteira tua? Cara, tinha. E costumeiramente,
ninguém sentava ali, porque senão o pau torava. Neném. Aí a grande questão é, e se algum Chico Tripa sentasse na sua carteira? Aí foi que aconteceu meus primeiros casos de agressão, né, meu cara? Sarabatana. Sarabatana. Mas Tapa na cara, bomba. Mas né? é o seguinte, olha como é que a escola positivista ela tá inerente na nossa vida. O garotinho, mesmo que entrando na porrada ou não, ele falaria assim, vem cá, professor Deodato Neto, essa carteira tua, professor Deodato Neto? É minha. Aí o que ele perguntava? Teu nome tá escrito aqui? E tava, porque eu deixava ele no cantinho. Tá vendo? E essa escola positivista, ela tem uma importância ímpar, porque Hans Kelsen, ele cria a hierarquia das normas. E a hierarquia das normas, não há como você representar uma hierarquia numa forma geométrica melhor do que uma pirâmide, ok? Então, nesse ponto é o seguinte, o que Hans Kelsen dizia? Ele diz o seguinte, olha, no topo da pirâmide você tem a Constituição Federal, que é a Carta Magna, a lei maior. No meio da pirâmide você tem as normas legais. Aí você tem aqui lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto-lei. E na base da pirâmide você tem as normas infralegais, que estão abaixo das leis, que são decretos, instruções normativas, circulares e por aí vai, ok? O que o Supremo Tribunal Federal, e é isso que essa questão está nos indagando, o que o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão emanada pelo ministro Gilmar Mendes, que é um Chico Tripa, ele é bonzinho ou malzinho? Tá naquilo ali. Aí, olha só, através de uma decisão emanada pelo Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal, ele divide a pirâmide agora em 4. Antes ela era dividida em 3, agora em 4. Por quê? Entre as normas constitucionais e as normas legais, existem algumas normas que são supralegais. E quais normas são supralegais? Exatamente tratados internacionais de direitos humanos. Então, pelo fato do direito humano ser um assunto de importância ímpar para o nosso país, pelo fato de constar como fundamento do nosso país no artigo 1º, então o Tratado de Direito Humano, o Tratado Internacional de Direito Humano, ou ele será internalizado no nosso ordenamento jurídico como uma norma constitucional, ou ele será internalizado como uma norma supralegal. Portanto, esse finalzinho aqui está errado, questão completamente equivocada. Coisa muito linda, meus amores. Próxima questão com o professor Kaique Balbuena. Bora! Mas antes, eu vou prestar um esclarecimento em relação aos atos administrativos lá, complexo e composto, né? Boa. O professor Biasotto, né, ali ele não adentrou muito ao estudo do direito administrativo no decorrer da sua faculdade, isso já é... Sim, eu odeio, não sei porra. O que acontece, né? Quando ele trouxe um exemplo importante, mas não é aplicável ao caso, tá? Porque quando a gente fala de atos administrativos, né, nem todo ato da administração é um ato administrativo, tá? Então, o ato administrativo é uma espécie dos atos da administração e a gente tem outros atos, por exemplo, os atos políticos. Então, quando o presidente da República ele vai lá celebrar um tratado internacional e quando o Congresso Nacional ele vai verificar se vai ou não aceitar, se vai ou não integralizar aquele tratado dentro do nosso ordenamento jurídico, isso aí, e até mesmo, por exemplo, sanção de lei, veto de lei, declaração de guerra, celebração de paz, isso não são atos administrativos, tá? Isso são atos políticos. Perfeito. Até porque o presidente da República, quando está lá celebrando um tratado internacional, ele está se revestindo da sua função de ministro de Estado, tá? E não de chefe de governo. Então, nesse caso, não teria classificação dos atos administrativos, porque justamente não trata de ato administrativo e sim de um ato político. Entendi. Só para esclarecer. Aí agora, essa questão do CESP, cara, questão muito maneira também, fala o seguinte: um delegado de polícia civil, ainda que já tenha adquirido a estabilidade, poderá ser demitido por insuficiência de desempenho, conforme estabelecido em lei complementar e observada a ampla defesa em todo o processo, né? Questão que trata do artigo 37 ao artigo 41, mais uma vez, a base. É uma coisa que cai sempre. Todas essas questões que eu trouxe, galera, são questões de um nível alto de erros, tá? Então, a galera teve alguma dificuldade e acabou sendo truncada aqui. E essa questão tá muito maneira, né? Por quê? Porque lá no artigo 40, parágrafo 1º, fala nas hipóteses em que o servidor estável vai perder o cargo, tá? São 3 hipóteses ordinárias
Tem uma outra hipótese lá pro final da Constituição, que é uma hipótese extraordinária, mas a gente não vai conversar dela. Vamos conversar das 3 hipóteses ordinárias, tá? São 3. O servidor público estável vai poder perder o cargo por uma decisão judicial transitada em julgado, em um processo administrativo que seja assegurado contraditório e ampla defesa, e também na avaliação de desempenho, na forma de lei complementar, também assegurada a ampla defesa. E a questão trouxe essa possibilidade. Agora, com toda essa ideia, a questão fala que um delegado da Polícia Civil, ainda que tenha adquirido a estabilidade, então beleza, ele já é estável, ele vai poder ser demitido por insuficiência de desempenho. Pode, né? Através da questão da avaliação do desempenho, conforme estabelecido em lei complementar e observada a ampla defesa. O erro da questão é ele falar isso aqui, ó, demitido. Puta que ele não vai ser demitido, ele vai ser o quê? Ele vai ser exonerado, né? Por que que ele vai ser exonerado, cara? Por que que ele não vai ser demitido? Porque a demitido a demissão punição. é uma punição, cara. Boa. Então, por exemplo, lá na Lei 8.112, né, tem 2 hipóteses de exoneração de ofício. Né, quando ele não entra em exercício no prazo correto, ele vai ser exonerado, não teve interesse. Então vai ser exonerado, não vai ser demitido, vai ser exonerado. Ou quando ele também não passou no estágio probatório, ele não vai ser demitido. Ele só não se encaixou bem no serviço ali, a gente exonera esse cara. Então é o mesmo entendimento para cá. Não é que a gente está aplicando uma penalidade dele, é porque ele não teve o desempenho suficiente necessário previsto em lei complementar. Então eu não posso demitir esse cara. Eu vou demitir o cara, né, que enfiou a faca no outro dentro da repartição, que roubou a repartição, que praticou corrupção. Esse cara eu vou demitir, porque aí é uma penalidade. Mas o cara que não teve o desempenho suficiente, eu não vou demitir ele. Eu vou exonerar. Então, pra gente só entender, existe hipótese de perda de cargo do servidor estável? Existe, falei pra vocês, são 3. Processo judicial transitado e julgado, processo administrativo assegurado ampla defesa e também por insuficiência de desempenho. Mas a perda do cargo não se dará por demissão. A perda do cargo se dará por exoneração nesse caso. Então essa questão está errada porque falou demissão num caso que não é demissão. Finalizamos? Tem alguma diferença financeira em demissão e exoneração? Não. Demissão e exoneração não. Beleza. Galera, olha só, maneiraço, cara. Nós vamos fazer várias vezes isso aqui até a prova da Polícia Civil, tá? Por quê? Porque é uma forma, assim, mais objetiva de você pegar questões sem ficar viajando em teorias intermináveis, tá? Então, direto aqui no canal, eu vou colocando informação, vou colocando mais coisas pra vocês. Professor Kaique, professor Guilherme estão sempre aqui também, né? Na paz. Fala o seu Instagram aí, professor Kaique. Prof. Kaique Balbuena. Prof. Kaique Balbuena, professor Guilherme. Gui Biasotto. Guilherme, Gui Biasotto. Não tem prof, não? Claro que não, eu odeio essa palavra. Meu Deus do céu. Então, olha só, e o meu professor do Lato Neto, a gente tá junto aí, galera, sempre colocando questões pra vocês, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato, que a gente vai estar sempre fazendo questões e, claro, deixando você muito, muito próximo da sua aprovação, tá? E, cara, e pra quem tá estudando, o que a gente vai recomendar? Harvard, o nosso energético oficial do estudante. Tamo junto, abraço, fome! Valeu!